O tão esperado acordo entre Mercosul e União Europeia que Lula queria assinar antes da posse de Milei, melou. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que não vai assinar. E como fica a Argentina nessa história, hein? Às vésperas da posse de Javier Milei, para comentar sobre esse tema e outros, vamos rapidinho para Buenos Aires com a nossa correspondente Márcia Carmo. Que bom te ver de novo, estava aqui semana passada, do meu lado. O que o avião não faz? Eu acho o avião a invenção mais incrível do mundo, né? Você está aqui, no outro dia já está lá no outro continente. Márcia, muito bem-vinda. Eu estava aqui comentando essa história do Lula falando aí da Venezuela, de coisa. Que coisa mais maluca essa história Eu quero, antes de tocar na Argentina aí, de que forma que vocês reagiram aí, os argentinos, a essa história aí do plebiscito, eu não sei se foi referendo ao plebiscito que pede a anexação de uma área de 70% da Guiana. O Maduro enlouqueceu, hein? Olha, boa tarde, Valteno, para você e para todos. Esse é um fato que está gerando preocupação regional, sem dúvida nenhuma, Valteno. É como você disse, né? Essa é uma história que vem se arrastando, pelo menos desde o século XIX, quando Venezuela e Guiana começaram a disputar esse terreno, ainda era a época do Reino Unido, etc. Houve um acordo, depois a Venezuela apelou contra esse entendimento e a situação foi se agravando principalmente a partir dos últimos 4 ou 5 anos, quando a Guiana ou Guiana descobriu que tem enfim, uma quantidade imensa de petróleo. Então, esse petróleo, essas riquezas levaram a Guiana ou Guiana a um crescimento que a gente nem sabe que outro país pode ter tido um crescimento tão grande. Há 2 anos, ano retrasado, a Guiana chegou a crescer quase 60%. No ano passado, quase 30%. Esse ano também deve ter um crescimento que deve ser o maior de todos os países da América Latina e Caribe, segundo dados do Fundo Monetário Internacional e da CEPAL, que é ligada às Nações Unidas. É desse petróleo aí que a Venezuela está de olho, e muita gente está de olho, e fontes do Itamaraty, como mostrou publicamente o presidente Lula, estão preocupadíssimos com o que pode acontecer nesses 2 países que fazem fronteira com o Brasil, Valteno. O Maduro, mais num tom de crítica, né? Porque parece-me que o Maduro está também nas cordas, porque a oposição venceu aí recentemente umas prévias para poder ter um candidato à altura, ele está conseguindo, tentando arrumar notícia. Mas nós vamos voltar para a realidade mais platina, vamos dizer assim, e vamos falar o seguinte: está chegando a posse de Javier Milei. O governo brasileiro queria assinar o acordo do Mercosul antes de Milei assumir. A França disse que não topa, a Argentina de Milei já não está tão empolgada. Então, para onde vai caminhar o acordo Mercosul-União Europeia, hein? Como você disse, Valteno, por enquanto caminha para continuar no impasse. Esse acordo vem sendo negociado há 23 anos, como lembrou bem o presidente Lula em suas declarações de hoje, das últimas horas. Milei tinha dito desde o início, Milei, como você disse, toma posse domingo, dia 10 de dezembro, falta pouquíssimo, faltam só 6 dias, 5 ou 6 dias, né? 6 dias. Milei tinha dito desde o início que ele não é favorável ao Mercosul. Ele acha o Mercosul um bloco fechado, que esse bloco tinha que se limitar a ser de livre comércio, que é mais ou menos o que, não exatamente, mas um pouco pensam o Uruguai hoje, presidido por Lacalle Pou, e o Paraguai, que tem novo presidente desde agosto. Agora é curioso, porque nas últimas horas, Alberto Fernandes, atual presidente da Argentina, disse que é contra o acordo União Europeia-Mercosul. Então, nisso, Alberto Fernandes contra, vai na mesma linha que Macron, como você disse, da França, e Javier Milei, a chanceler, a futura chanceler dele, Diana Mondino, fez declarações no fim de semana dizendo que quer o acordo, que espera que o acordo seja assinado no Rio de Janeiro, porque mais comércio e a maior liberalização do comércio, como ela disse, vai ser bom para a Argentina.
Lembrando que, o Milei vem adaptando bastante seu discurso desde a campanha, até, bom, esses últimos dias, Valteno. É isso que a gente percebeu mesmo. Veja só, havia uma percepção de que o acordo ia ser assinado. Depois, com a vitória de Milei, a gente viu. Não, o Lula criticou muito, falou que não ia aceitar as exigências da União Europeia para esse acordo do Mercosul. Quando o Milei ganhou, a diplomacia brasileira se apressou em assinar o acordo para poder pegar o Alberto Fernandes e assinar. Aí a França veio e disse que não. Agora o presidente Fernandes também disse que não. Parece que tem uma jogada combinada aí, porque na verdade o que vai acontecer eu posso estar equivocado, não sou analista internacional, mas acredito que esse acordo vai ficar para mais adiante. Aí eu te pergunto, às vésperas da posse de Milei, é claro que o Ministério já deve estar se configurando, né? Já deve estar sendo formado e já deve estar quase todo concluído, vamos dizer assim. E na nossa área, que é o setor agro, você disse que parece que caminha bem, inclusive com a mudança do nome da secretaria, não é isso? Exatamente, Valteno. Milei confirmou o nome do novo Fernando Vilela, que é um professor, como secretário de Agricultura. Na verdade, essa pasta vai passar a ser chamada de Secretaria de Bioeconomia. Esse professor, Fernando Vilela, ele criou essa carreira há mais de 20 anos na Universidade de Buenos Aires. Ele é um defensor do meio ambiente e defensor da produção de agronegócios. Então é curioso, porque durante a campanha, Milei disse mais de uma vez que a mudança do clima, que o aquecimento global não existia, não existiam. Segundo ele, durante a campanha, o que existe é que a Terra tem um ciclo, e que, na verdade, eram os ecochatos que diziam que o aquecimento global era responsabilidade do ser humano. Esse discurso de Milei, como outros dele em relação a outros setores, está sendo bem adaptado, porque a partir da confirmação dele, do nome de Fernando Vilela como o secretário de Agricultura, um nome que tem apoio e respaldo amplo do setor de agronegócios, inclusive o chefe de gabinete, o vice-secretário, vai ser uma pessoa que a gente costuma entrevistar bastante, que é um representante do setor do milho, da Maizar, que é vinculado aos produtores de milho, tem um bom diálogo com os produtores de milho do Brasil e dos Estados Unidos. Então, o que a gente percebe é Milei dando uma sinalização até aqui favorável à preservação do meio ambiente e a abertura da Argentina, já seja com o acordo União Europeia-Mercosul, como a promessa de que vai eliminar gradativamente todos os impostos às exportações que estão em vigor hoje no governo de Alberto Fernandes para o setor de agronegócios. Então, a gente percebe um otimismo muito grande no setor de agro da Argentina em relação ao novo governo que toma posse no domingo, dia 10, um governo muito mais enxuto. Hoje a Argentina tem 22 ministérios e o governo de Milei deve ter 9 ministérios, claro que vai englobar algumas das pastas, mas promete ser um governo mais enxuto, pelo menos por enquanto, com um corte feroz de gastos, em torno de 15% do PIB, segundo ele, vamos ver se vai ser assim, e domingo promete ser um dia bastante agitado aqui, com delegações de mais de 40 países que Milei convidou, e a grande pergunta, né, a quase certeza, por enquanto, de que o presidente Lula, apesar de ter sido convidado por uma carta através da chanceler Diana Mondino, que entregou essa carta aí que nós comentamos pessoalmente na semana passada, parece que o presidente Lula não viria mesmo, pelo menos essa informação até agora, não viria para a posse de Milei no domingo. Você sabe que tinha um artigo, uma vez o Carlos Heitor Coni, se não me engano, escreveu um artigo, quando o Fernando Henrique assumiu, não sei se foi, acho que no primeiro mandato, aí falava assim, se fosse eleito, o presidente Fernando Henrique Cardoso teria feito isso. Era uma ironia que ele falava. Ao final, ele escrevia assim, por todas essas questões, eu sugiro um exame de DNA
no postulante, no mandante do Palácio do Planalto. Trata-se de um impostor, porque fazia uma brincadeira dizendo: o Milei é o Milei mesmo que está assumindo? Mudou muito o Milei. Mudou muito, mudou muito. Aqui a definição é de que Milei passou a demonstrar ser muito pragmático. Por enquanto, por exemplo, Valteno, praticamente todo o ministério já foi anunciado, todos os nomes. O ministro da Economia vai ser mesmo como nós antecipamos na semana passada, o economista Caputo, Luiz Caputo, que é foi um ministro do governo do ex-presidente Macri. A ministra de Segurança também foi confirmada, ex-candidata à presidência Patrícia Burit, que já foi ministra da Segurança Pública no governo de Macri. A dúvida, por enquanto, é quem será o presidente do Banco Central, aquele organismo que Milei tinha dito na campanha que seria dinamitado, mas essa palavra também já foi eliminada aqui do vocabulário, pelo menos por enquanto, assim como a dolarização também já foi adiada ou pelo menos arquivada, engavetada por enquanto do vocabulário de Milei, que mostra-se agora mais aberto ao diálogo, mais próximo da realidade de um governo que busca, sim, liberar o comércio da Argentina, busca, sim, maior aproximação com os Estados Unidos e Israel, que vai ter, provavelmente, aqui confirmado, já está, a presença na posse do ex-presidente Bolsonaro, mas que sabe da importância do Brasil, seja com qual for o presidente no Brasil, que gostaria muito de ter Lula na posse, segundo fontes da Liberdade Avança, que é o partido de Milei, ou seja, estamos vendo aí um Milei muito mais pragmático, e menos, digamos, escandaloso e surpreendente, como vimos na campanha, Valterno. Muito bem, Márcia Carmo, muito obrigado pela sua participação aqui no AgroTarde. Tenho certeza que a Argentina vive com expectativa a posse do novo presidente, agora com os ânimos mais acalmados e sem perder aquela alegria de viver que a gente sabe do povo daí, da boa comida, da boa mesa. Buenos Aires sempre cheia de turistas, uma cidade encantadora. Que você tenha um bom trabalho, uma boa semana. Provavelmente a gente se encontra ainda nesta semana, na sexta-feira, para falar dos preparativos para a posse de Milei. Obrigada, Valteno, para você e para todos. E vamos ver, então, que a partir de agora, palavras como retenciones, que são os impostos às exportações, devem perder força por aqui, com a chegada de Milei e com essa expectativa do setor de agro da Argentina, Valteno.